No vídeo anterior, nós vimos os principais filmes da franquia Jurassic Park, aqueles que eu considero que são os melhores para você ter uma boa experiência se você nunca assistiu esses filmes. Agora, nessa segunda parte, a gente vai ver aqueles que não são tão interessantes assim. Inclusive, tem um que se você quiser passar, eu até recomendo que você passe longe dele. E a gente vai aproveitar e trocar uma ideia também sobre o material expandido desse universo, incluindo o jogo e a série animada da Netflix. Bom, na primeira parte a sequência ficou Jurassic Park de 1993, depois Jurassic World de 2015 e por último O Mundo Perdido de 1997. Depois que você assistiu esses três, se apaixonou por esse universo e quer continuar assistindo, agora você vai assistir o segundo filme da segunda trilogia, Jurassic World 2, O Reino Ameaçado, que foi lançado em 2019. Esse filme é uma sequência direta do filme lançado em 2015. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, toda essa segunda trilogia ignora muito do que veio depois do primeiro filme de 93. Então você pode assistir de boa, que não vai perder nenhum detalhe, nem nada disso. Vai ser uma sequência direta do primeiro filme de 2015 e com muitas referências ao original de 1993. Mas por que eu coloquei esse filme e não, por exemplo, o Jurassic Park 3, que veio antes? Porque esse filme eu acho que ele é mais completo. O roteiro dele, apesar de ser bem problemático, ele ainda assim é uma história mais fechadinha, mais contida nele mesmo. Ele segue bem os acontecimentos do primeiro filme de 2015 e ele avança na história, mesmo que ela seja bem fraca. Mas com certeza um ponto positivo desse filme é a direção do J.A. Bayona, o diretor espanhol que ficou conhecido por dirigir muitos filmes de terror. E esse filme tem um pé muito forte no terror. Logo na sequência inicial ali, já consegue ver que tem um clima bem legal de terror. E que, querendo ou não, também puxa muito do original de 93. Como, por exemplo, toda aquela sequência da fuga da T-Rex e depois também um terror mais puxado pro gore nas cenas dos Velociraptors é bem interessante. Mas também tem o ponto fraco da história. É uma sequência do Jurassic World de 2015, mas ele é um pouco mais forçado do que o primeiro. Mesmo com todos os problemas que ele tem, ele ainda assim consegue ser um filme bem legal e com certeza não é uma perda de tempo, você vai curtir. Beleza, depois que você assistiu O Reino Ameaçado, aí você vai voltar para 2001 e assistir Jurassic Park 3, o último filme da trilogia original e o primeiro da franquia a não ser dirigido por Steven Spielberg. E aí, meus amigos, é ladeira abaixo. Existem várias histórias sobre a produção desse filme, inclusive uma lenda que existe é que eles gravaram esse filme sem ter um roteiro pronto, um roteiro em mãos. Dizem que eles foram criando o roteiro conforme foram gravando o filme, porque ninguém sabia sobre o que seria esse filme. E rolava até uma piada interna com os membros da produção e do elenco, que quando eles terminassem de gravar o filme, como presente eles receberiam o roteiro final. Então pode ter certeza que esse filme teve vários problemas. E isso fica muito nítido quando a gente assiste. Principalmente a história, ela parece não seguir uma linha narrativa convincente, sabe? Parece que ela só existe para ligar um ataque de dinossauro ao outro. E como eu disse para vocês, esse foi o primeiro filme da franquia a não ser dirigido pelo Steven Spielberg, que dessa vez assumiu a posição de produtor executivo. Quem dirigiu esse filme foi o Joe Johnston, que ficou conhecido por dirigir Jumanji alguns anos antes. E qual é a história desse filme? Como eu falei para vocês, eles não tinham uma ideia muito bem desenvolvida. E quando começou a produção, a ideia de híbridos na franquia era para ter começado nesse filme, inclusive com ideias de ter híbridos de dinossauros com DNA humano. Tem artes conceituais disso, tem pôster que mostram um pouco dessa ideia inicial que acabou não indo pra frente. E no final das contas, o filme acabou virando uma história de resgate, e bem mais ou menos, diga-se de passagem. O garoto está praticando um esporte radical lá com o namorado da mãe dele, quando um acidente faz ele cair na Ilha Sorna, a ilha do segundo filme, lembra? É aquela ilha que os dinossauros ficavam soltos, que não tem cerca, onde eles produziam os animais para depois levar pro parque. Então depois que os dois caem na ilha e ninguém mais tem notícias, os pais deles vão atrás de um dos protagonistas do primeiro filme, o Dr. Alan Grant, que jura de pé junto que não quer voltar pra ilha, mas como ele tá precisando de dinheiro pra continuar o trabalho dele, acaba aceitando, mas a gente sabe o que dá, né? E eu vou falar pra vocês, algumas das ideias desse filme não são ruins não, como por exemplo, trocar o vilão, porque o grande vilão dos dois primeiros filmes, tanto do Jurassic Park quanto do Mundo Perdido, sempre foi o Tiranossauro. Sou eu! Só que nesse terceiro, a produção optou por um predador maior, e é aí que veio o Espinossauro, que seria até então o maior carnívoro que andou na Terra. E para deixar isso muito claro, eles colocaram até uma cena de luta entre o espinossauro e o tiranossauro, e é claro que o espino ganhou, né? Mas não tem muito o que dizer não, gente. O Jurassic Park 3 é sim um filme mais fraco,
sem dúvida é o mais fraco da trilogia original. Toda a história envolvendo a família ali é muito fraca e o próprio desfecho do filme em si é muito zoado. Só não é o pior filme da franquia porque em 2023 resolveram castigar o mundo com Jurassic World Dominion. Esse até então é o último filme da franquia, que foi escrito e dirigido por Colin Trevorrow, que foi o mesmo diretor de Jurassic World de 2015. Só que dessa vez o negócio desandou. Desistiram de fazer um filme de dinossauro para fazer uma novela mexicana sobre a menina clone do segundo filme e um enxame de gafanhotos que eles mesmos criaram, que até agora ninguém entendeu porra nenhuma do que fizeram aqui. Toda aquela premissa interessante que o segundo filme deixou sobre os dinossauros agora estarem soltos pelo mundo foi simplesmente ignorada nos primeiros 5, 10 minutos de filme, tá? Todo aquele potencial foi totalmente desperdiçado. O elenco também tá super mega power extra slim forçado, principalmente o Chris Pratt com aquela mãozinha dele, tudo pra todo lugar que ele olha, ele aponta essa porra dessa mão e acha que todo mundo vai parar. E para. Isso que é o complicado, e para. E, cara, o mais louco desse filme é que ele consegue ser um desperdício de várias maneiras. Tanto da premissa de ter dinossauros espalhados, soltos pelo mundo, quanto finalmente a reunião do elenco de Jurassic World com o elenco original da primeira trilogia, que também é totalmente desperdiçado. Esse filme inteiro é um desperdício de tempo, de dinheiro. Esse é aquele filme que eu posso falar pra vocês assim, com certeza, que se vocês não quiserem assistir, não vai fazer falta. Pode ter certeza disso. Junto com a nova trilogia Jurassic World também foi lançada uma série animada para Netflix. E a história dessa série se passa em paralelo com os 3 últimos filmes da franquia. Então a gente vê o ataque da Indominus Rex de um outro ponto de vista. E aí, só para resumir rápido também, a série, na minha opinião, começou muito bem, mas depois deu uma desandada. Algumas ideias que eles aplicaram na série, pra mim, não funcionou muito bem, eu não curti muito. Mas o jeito é assistir. Pra mim não funcionou, pode ser que funcione pra você. Então vale a pena assistir, tá? E junto com a série também tem uma centena de jogos que foram lançados durante os anos. E vale a pena destacar alguns jogos de Super Nintendo que são muito bons. Eu lembro que eu joguei um que era o Mundo Perdido, se eu não me engano. Aí sempre variou muito. Eu acho que o que teve mais foco foi o gerenciamento, sabe? De você construir o parque e gerenciar ele. Tem uns de Survivor, tem os de Play 1 que você controla um dinossauro que vai crescendo conforme vai passando as fases. Você começa como um compsognato pequenininho, depois vira um Dilophosaurus, vira um Velociraptor. Por último, você é um tiranossauro mega monstruoso que sai pela ilha. E o último jogo lançado da franquia foi Jurassic World 2 Evolution, que também é um jogo de gerenciamento. Esse foi o nosso guia para iniciantes da franquia Jurassic Park. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você quer que eu traga mais vídeos assim para vocês aqui no canal sobre outras franquias. Beleza? Eu tô indo nessa. Valeu. Tchau.